muita gente na esplanada dos ministérios. E é para lá que a gente vai porque o repórter Vitor Gomes acompanha toda a movimentação e fala com a gente ao vivo. Boa tarde, Vitor Gomes. Oi, Wagner, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a movimentação intensa aqui no centro da capital, na zona central, principalmente na esplanada dos ministérios. A previsão é que a cerimônia de posse comece só às 3 horas da tarde, mas uma movimentação intensa aqui, vários pedestres, todo mundo vestido com as cores da nação, verde e amarelo principalmente aqui, várias camisetas, bandeiras do Brasil. Lembrando que carros não podem passar por aqui, mas olha, também lembrando, tem gente do Brasil inteiro, viu? Gente de Minas Gerais, de São Paulo, da Paraíba, do Maranhão. O povo tá feliz aqui, mas é importante lembrar que a segurança faz parte, por isso nós vamos falar com o Tenente Coronel Edivan. Tenente Coronel, boa tarde para o senhor. Como que está a programação aqui? Está tudo tranquilo? Qual que é o trabalho da polícia, das forças militares, auxiliares aqui? Boa tarde. Boa tarde. A Polícia Militar, sempre muito preocupada com a segurança da população, fez um mega planejamento para que essa festa saia bem bonita, como está acontecendo. Até o presente momento, nenhum tipo de problema, o trânsito está fluindo normal, dentro do previsto, com os pontos de bloqueio, as pessoas que se preocuparam em verificar qual o trajeto que ia seguir tão bacana, estacionando nos lugares corretos, sem qualquer intervenção. Você que está em casa, que pretende vir, venha, o ambiente está seguro, está bem familiar e muito bacana fazer parte dessa história do Brasil. Quais são os locais aqui separados para estacionamento? Acima da rodoviária, tanto o estacionamento do Conjunto Nacional, do CONIC, o setor comercial, o setor de autarquia, sul e norte, e principalmente o maior bolsão, que é o Estádio Nacional. E também informação aqui para a galera vir, né? Para quem quiser vir de transporte público. Exatamente. Se tornar mais fácil, que queira ou não queira, é onde você consegue uma fluidez bem melhor, sem qualquer tipo de retenção. Seja para chegada, como também para a saída. A gente vê muitas famílias por aqui, né? O que pode e o que não pode trazer aqui para a posse? Nesse momento, pode-se trazer a sua fruta cortada, isso é importante, dentro de um saquinho plástico, muita alegria, isso sem sombra de dúvida, é um momento histórico. O que não pode se trazer é a garrafa de água fechada, porque aqui a gente tem água fornecida pela CAESB, isso não pode, você entrar com um carrinho de bebê, com um pedaço de madeira, mochila, isso não está sendo permitido, justamente para se garantir um pouco mais de segurança a todos os participantes que desejam vir. Tá certo, agradeço a participação do senhor. Olha só, lembrando que a Polícia Militar, as forças militares seguem por aqui durante toda a madrugada, até às 6 horas da manhã. Então tá bem tranquilo, bem sossegado, pode vir, pode acompanhar aqui a cerimônia. Esplanada dos Ministérios tá bem bonita. E a gente segue agora com muito mais informação no Jornal Local. Oferecimento Sesc, transformando vidas. Boa tarde para você. A Superfaixa segue agora comigo nessa edição especial do Jornal Local e também do CB Poder, aqui juntos, mostrando tudo sobre o dia de posse e as principais notícias da cidade. Aqui comigo, Luiz Carlos Azedo e Adriana Bernardes, do Correio Brasiliense, e também o nosso convidado, o cientista político Elimar Nascimento. Vamos direto agora, antes de começarmos a conversa aqui, para a Praça do Buriti, que fica bem na frente do novo endereço de trabalho de Ibanez Rocha, onde foi montada uma tenda para o novo governador do DF fazer o primeiro pronunciamento à população. A Jéssica Nascimento é quem acompanha essa movimentação ao vivo. Vamos para lá com a Jéssica. Vamos ver se ela já está aí pronta na tela. Simone, boa tarde para você, boa tarde para quem nos assiste. Ibanez Rocha acaba de chegar aqui na Praça do Buriti, onde vai empossar os 26 secretários. Ele já está com a faixa governamental e a cerimônia com Rodrigo Hollenberg durou pouco menos de 6 minutos. Ele veio a pé até aqui a Praça do Buriti e todas as 3.000 pessoas que estão acompanhando a cerimônia cantaram juntas agora o hino nacional junto com uma orquestra da Polícia Militar. Neste momento, acontece agora a posse dos 26 secretários. Na Câmara, Ibanez discursou
reforçou, disse que vai dar prioridade para a segurança pública e principalmente para a saúde. Lembrou dos 300 milhões de reais que vão ser destinados à reforma dos hospitais e, inclusive, pediu apoio à população. Lembrando que Ibanez teve mais de 70% dos votos e foi uma grande surpresa, né? Ele estava lá no fim das pesquisas, surpreendeu todo mundo e quase venceu em primeiro turno. Vamos ouvir agora um pouquinho que o Ibanez vai falar agora, foi anunciado pelo cerimonial, ele e o vice Paco Brito, eles vão falar agora, vamos acompanhar um pouquinho. 2019 e 2022 para o Distrito Federal. Anunciamos a secretária da Mulher, Érica Siqueira Nogueira Filipe. Na verdade, ele vai empossar os 26 secretários agora, empossou a primeira, o pessoal aqui está bem animado, todo mundo muito motivado, né, com essa posse. Ele ainda não discursou, mas quando ele começar a falar, a gente volta a chamar vocês, tá bom? Volto com você, Simone. Obrigada, Jéssica. Daqui a pouquinho a Jéssica volta com o discurso que o governador agora vai fazer daqui a pouquinho para o público, para o povo. Tem bastante gente já ali concentrada em frente ao Palácio do Buriti. Agora, Adriana, ele já fez um discurso na Câmara Legislativa mais cedo, né? Exatamente. E nesse discurso, o que chamou a atenção foi um recado muito claro às forças de segurança, né? O Ibanez disse que a segurança pública está um caos e as corporações ainda se veem no direito de brigar entre si. Então, esse desafio dos governantes de todo o país em fazer as polícias militar e civil trabalharem em harmonia, né? Nunca foi tirado do papel, é um ideal que não se consegue colocar em prática e o governador começa dando logo um recado muito claro para as duas forças. Ele não tinha falado nesse tom quando ele falava sobre as polícias, né? Não, ele acho que estava ainda assim numa lua de mel, né, com a promessa de aumento, uma reivindicação antiga, revisão de cargos e necessidade de abrir delegacias e de fortalecer as forças de segurança para promover um Distrito Federal mais seguro para as pessoas. E esse é um caminho, né, professor? Eu estaria dizendo. Ele faz, inclusive, duas menções, né, essa questão das corporações, uma indireta e outra diretamente. Ele diz, olha, vocês têm todos que se reportar, né, a autoridade máxima, que é o secretário de Segurança, né? Esse problema da Polícia Militar, Polícia Civil, é um problema, como disse a Adriana, geral no país. Mas toda vez que elas se aproximam, o resultado combate à criminalidade melhora, como foi em Pernambuco com Eduardo Campos, por exemplo. Entendeu? Que você teve uma queda extraordinária nos índices de criminalidade graças a essa integração, essa cooperação entre as duas polícias. Toda vez que cooperaram, você tem uma queda da criminalidade. E aqui, logo no período de transição, quando o governador anunciou a criação do GSI, já causou um mal-estar, né, que geralmente quem cuidava dessa área era a Polícia Militar, estava nas mãos da Polícia Militar, e ele acabou chamando um ex-delegado, né, o deputado Laerte Bessa, para comandar esse gabinete de gestão de segurança, e isso já, por si só, já acabou criando um problema, né? Bom, mal começou o dia e o primeiro escalão do antigo governo do DF já foi exonerado. O Diário Oficial do DF desta terça-feira, 1º de janeiro, oficializa a saída dos homens de confiança do agora ex-governador Rodrigo Hollenberg. O decreto começa a valer a partir de hoje. O governador eleito do DF, Ibanez Rocha, já anunciou os nomes dos novos secretários da nova equipe. No entanto, essa edição do Diário Oficial não traz essa substituição. Oficialmente, os cargos estão vagos. O decreto inclui a exoneração, por exemplo, do chefe da Casa Civil, Sérgio Sampaio, da Procuradora-Geral do DF, Paola Aires, e dos secretários Humberto Fonseca, da Saúde, Fábio Damasceno, da Secretaria de Mobilidade, Tiago de Andrade, entre outros. O agora ex-governador Rodrigo Hollenberg chegou um pouquinho antes do meio-dia ao Buriti. Conversou com a gente, contou sobre o que sente ao olhar para o governo dele e também os planos que tem a partir de agora. Sentimento de dever cumprido, de termos enfrentado todos os desafios, vencido a maioria desses desafios e entregando uma cidade infinitamente melhor do que aqui recebemos. Eu, como filho de Brasília, eu me sinto nesse momento feliz de ter cumprido a minha missão. Agora eu vou tirar umas férias que há 4 anos eu não tiro. Depois volto para a liderança do Senado como servidor para continuar ajudando o Brasil e o Brasil.
Bom, e depois de deixar o Buriti já devidamente com a faixa, Ibanez Rocha foi a pé até a tenda montada em frente ao Palácio e no caminho deu uma breve entrevista para o nosso repórter Andrei Elber. Vamos ouvir. Vamos nomear os secretários, vamos lançar os documentos necessários para trazer mais servidores para a saúde, para a segurança e para a educação. A partir de amanhã as medidas já vão começar a ser tomadas. Bom, tá aí, ele continua naquele ritmo frenético que ele começou a atuar logo no primeiro dia depois do resultado das eleições. Qual que é a sua avaliação, Azevedo? Olha, eu acho que ele, por exemplo, com relação a essa questão da segurança que a gente estava conversando antes, né? Eu acho que Brasília tem dois problemas em relação a isso. Um é um corporativismo exacerbado e o outro que está relacionado a isso é um envolvimento muito grande de policiais na política. E isso acaba, de certa maneira, contaminando internamente tanto a Polícia Civil como a própria corporação, Como da é que Polícia Militar. Você acredita que ele vai conseguir lidar Assim, com isso? Eu acho que o Amaral Peixoto dizia o seguinte: o sujeito, para ser um bom governador, ele precisa ter um bom secretário de segurança. Na época em que ele falava isso, não existia esse conceito de polícia judiciária autônoma em relação ao chefe do executivo. Mas do ponto de vista do combate à criminalidade, vamos dizer assim, uma tese que é válida. Quer dizer, se tiver um bom secretário de segurança, conseguir manter um padrão de profissionalização elevado na gestão da Polícia Civil e da Polícia Militar, integrar as ações das duas forças, ele pode, vamos dizer assim, melhorar bastante o desempenho da Polícia de Brasília, que tem uma vantagem em relação a outros estados. É que aqui a Papuda não foi tomada pelas quadrilhas, pelas facções. E aconteceram várias operações, né? Várias tentativas ao longo dos anos. Não houve ainda, sabe, eles conseguiu-se manter o controle dos presídios, não se deixou que as facções tomassem conta dos presídios. Isso também tem impacto nos níveis de criminalidade. E o DF, de certa maneira, é uma das unidades do país em que o índice de criminalidade é menor. Né? Esse é um elemento, inclusive, que o Rodrigo Hollenberg não soube aproveitar durante a sua campanha. Né? Que, de fato, o índice de criminalidade é menor. É claro que esse índice de criminalidade é muito diversificado dentro do espaço da cidade. Então, você tem espaços que é igual à Suíça e outros espaços que é igual a Biafra. Né? Você tem índices, mas isso são todas as cidades do Brasil, não é só aqui. Né? Qualquer outra cidade, Maceió, na beira-mar, você está absolutamente protegido. Se você caminha 500 metros, 1000 metros, já começa uma índice de criminalidade muito grande. Então, aqui também é muito desigual. As zonas periféricas têm um problema de incidência criminal muito forte e as zonas centrais menos. Mas, do ponto de vista geral, é uma das menores unidades. E se conseguir fortalecer a inteligência no combate à criminalidade, que é aí que está o ponto nodal. A integração é importante, mas mais ainda é o problema da inteligência. Aonde agir, como agir, quando agir. Olha, a agenda foi intensa nesse primeiro dia do ano, não só para o governador Ibanez Rocha, mas também para os deputados distritais eleitos. Vamos acompanhar aí. O primeiro compromisso de Ibanez Rocha, antes de tomar posse, foi participar de uma missa no Santuário Dom Bosco, na Asa Sul. Ele chegou bem cedo, acompanhado pela esposa, pelo vice Paco Brito, além de parentes e parceiros políticos. Sabemos que é um ano de muita dificuldade, nós temos aí consciência dos problemas que a cidade passa, mas aqui pedir as bênçãos de Deus para começar 2019 e enfrentar esses problemas todos para tentar dar solução. A igreja foi aberta ao público e ficou completamente lotada. Um forte esquema de segurança foi montado do lado de fora. O trânsito não chegou a ser alterado. De lá, Ibanez Rocha seguiu para a Câmara Legislativa, onde foram empossados 19 novos deputados distritais, a maior renovação da Câmara no DF. Pessoas novas, pensamentos novos, com cuidado de não cometer os mesmos erros de legislaturas anteriores. A escolha da nova mesa diretora deve ser por volta das 3 da tarde. A expectativa é que Rafael Prudente seja o novo presidente. Independente da mesa,
é aquilo que a Câmara Legislativa vai oferecer à sociedade. Esse é o foco principal. O governador Ibanez Rocha também tomou posse e da Câmara seguiu para o Palácio do Buriti. A gente vai parar um pouquinho agora de falar de política. 2019 chegou debaixo de chuva em muitas cidades do DF, inclusive nas festas do Mané Garrincha e na Prainha dos Orixás, que se concentraram aqui, onde as pessoas se concentraram para a passagem do ano aqui no DF. E ainda assim, 8 mil pessoas foram para as festas de Réveillon. Na Prainha, o som dos atabaques deram ritmo à celebração. E todos os anos eu vim aqui para o lago, mais de 17 anos que eu venho cumprir a missão aqui no lago. O mar de Brasília ficou coberto de rosas, oferendas para Iemanjá e outros orixás. E a Iemanjá gosta muito da chuva, né? Gosta muito da água. Tudo faz parte. E nem a chuva tirou o brilho da festa. No estacionamento do estádio Mané Garrincha, uma multidão saiu para festejar. Afinal, 2018 foi um ano de muitas felicidades, alegria, paz, saúde. Então, nada melhor do que celebrar com os amigos no último dia do ano. Ao som de quem? Virada de ano é uma festa onde as energias se renovam, os sonhos, as esperanças geram energia boa e tá aqui é maravilhoso, né? O povo brasileiro sempre me recebeu muito bem. A cantora sertaneja comandou a virada. Milhares de pessoas começaram o ano de 2019 com uma oração. E para a festa ficar completa, só faltava o céu ficar mais colorido. Uma chuva de cores para dar boas-vindas a 2019, um ano de muitas apostas. Eu espero que seja um ano muito bom, cheio de paz, muito sucesso. Muita prosperidade para todo mundo, muita saúde, muita paz, muito dinheiro. Todos os meus sonhos venham se realizar. Isso é o que eu quero para o meu 2019. Agora olha que notícia boa, 52 brasileiros, 52, começaram 2019 milionários. O prêmio da Mega da Virada foi de cerca de 300 milhões de reais, então cada ganhador vai levar pouco mais de 5 milhões e 800 mil reais. Um desses sortudos é aqui do DF, a aposta foi feita em uma lotérica de Brasília. Outros 2 ganhadores são vizinhos, aqui do estado de Goiás. E se cada um deles aplicar esse dinheiro na poupança, por exemplo, dá para comprar um carro popular por dia. E já que estamos falando de milhões, então vamos falar também da economia e quais são as perspectivas agora para esses primeiros meses e como é que está se movimentando o mercado financeiro e toda a expectativa para esse novo governo Bolsonaro. E vamos falar um pouquinho também do que promete o Ibanez aqui para o DF, com a avaliação de vocês. A economia nacional vai depender das primeiras medidas que o governo tomar, de fato, né? Se houver sinais de desburocratização ao nível da microeconomia, simplificação tributária, encaminhamento da Previdência, enfim, medidas dessa natureza, a tendência é que os investimentos e o dinamismo econômico retome, embora com uma grande dificuldade, que é a dificuldade internacional. Quer dizer, o mundo começa a crescer menos do que antes e com algumas turbulências que podem vir a aumentar. E esse elemento do cenário internacional é fundamental, né? Lula, por exemplo, navegou durante um bom tempo no governo porque teve um contexto internacional muito favorável com a elevação dos custos da commodity e aumento das exportações agropecuárias brasileiras. Então, tem um elemento favorável e tem um elemento desfavorável. A gente não sabe exatamente como é que isso vai jogar para que a gente possa ter uma... dominar, né? Exatamente. E para poder, de fato, ter uma retomada. Não vai ser brilhante, quer dizer, nós vamos crescer, se tudo der certo, em torno de 2,5%, é mais ou menos as previsões, que é evidentemente extraordinária quando se você teve há 4 anos atrás menos 3%. Né? É uma mudança grande, chegou mas ainda é pequeno. 5,4% a recessão na... É o total? Quando o Temer assumiu era 5,4%. Mas nós tivemos por ano cerca de menos 3, alguma coisa. No caso do DF, a desburocratização é o que promete o governador, né?
Mas esse é um tom um pouco geral, né? Quer dizer, a gente está aqui no DF, mas o que se passou no DF, claro que tem suas peculiaridades, mas se passou no Rio, se passou em Minas, se passou em São Paulo. Quer dizer, são todos governadores relativamente conservadores e todos com uma política muito forte de mudança de gestão pública. Se vai acontecer ou não, se vai obter ou não êxito, essa é uma grande questão, porque parte desse secretariado que está entrando, inclusive do Ibanez, não é muito experiente. Uma boa parte, a maioria é. Isso é um elemento muito positivo. Conhece a máquina inclusive nacional, né? Vários ministros e secretários do governo Temer, que vêm para o governo do Ibanez. Isso é positivo para ele, mas há também pessoas pouco afeitas, digamos assim. Dá para fazer uma comparação entre o secretariado do Hollenberg e do Ibanez? Eu acho do Ibanez mais gabaritado. De pessoas mais técnicas, mais experientes. Como é que é mais técnico? Até que o Hollenberg, no primeiro momento, o governo dele tinha muitos elementos técnicos, inclusive na segurança pública. Não sei se vocês lembram que o primeiro secretário de segurança pública do Hollenberg foi um professor da universidade. Né? Um professor de sociologia, especialista em segurança pública. Por quê? Porque estava inspirado um pouco no exemplo de São Paulo e do Eduardo Campos em Pernambuco, e que durou aproximadamente um ano, e no embate com as corporações terminou caindo, que era uma pessoa, inclusive, reconhecidamente muito competente. Eu acho que um grande diferencial que tem entre o secretariado do Rodrigo Hollenberg e de Ibanez Rocha é o fato de, eu não sei se a maioria, mas boa parte das pessoas que Ibanez chamou para os comandos, né, do primeiro escalão, terem essa experiência já no governo federal, né? Eles vieram do governo Temer. Cerca de 7 secretários vieram do governo Temer. Bom, vamos voltar lá para a esplanada dos ministérios, onde está o repórter Vitor Gomes. Vamos acompanhar como é que está a chegada dos brasilienses para acompanhar a posse do presidente Jair Bolsonaro logo mais. As amigas, irmãs, vieram de onde? Minas Gerais. Aí, ó, tem gente do Brasil inteiro que veio para a posse aqui. Movimentação, como a gente disse, pedi para o Humberto Colassi mostrar aqui, é intensa. Existem algumas barreiras aqui, não pode passar de carro. O carro chega até a rodoviária. Nós falamos ao vivo aqui da plataforma da rodoviária, né? E como a gente pode ver, a movimentação de pedestres segue. São 3 etapas aqui de revista para que as pessoas possam acompanhar a posse com muita segurança. Tem uma revista bem próximo aqui da Biblioteca Nacional, outra mais ao meio, próximo aos ministérios, e também lá já no gramado do Congresso Nacional. O presidente Jair Messias Bolsonaro passa por toda uma etapa, ele assina o termo de posse lá no Congresso, para depois então vir a público para essas pessoas que estão por aqui acompanhar. Lembrando que essa é uma posse histórica, tanto do aparato militar, o maior da história, como também a situação dos hotéis aqui em Brasília. 90%, pelo menos 90% dos hotéis estão ocupados para posse. Nós fizemos matéria aqui no Jornal Local sobre isso e o pessoal do setor hoteleiro está animado com essa situação porque é um ano atípico e também uma posse atípica. Mas como a gente pode ver aqui, a movimentação segue intensa, muita gente chegando, lembrando que é preferível que se venha com o transporte público, metrô, ônibus, todos funcionando, e como a gente já disse, já lembrou, existem alguns objetos que não podem entrar aqui nessa área da posse, como, por exemplo, até mesmo alimentos de preferência cortados em um saquinho transparente, tudo para facilitar aqui, lembrando que tem água disponível pela CAESB, para quem vier até aqui, dá tempo de vir também, só pegar o baú, pegar o metrô, desce na rodô e vai caminhando até a esplanada. Simone. Obrigada, Vitor. Professor, o senhor me corrigiu agora aqui nos bastidores, porque eu falei que os brasilienses estavam se dirigindo à esplanada para acompanhar a posse. Ele falou, não, os brasileiros. E aí, a gente tem a informação também que o presidente Jair Bolsonaro disse que quer colocar 250 mil pessoas hoje na esplanada para poder superar o recorde que é, então, do vice-presidente Lula. E o senhor acha que ele vai continuar alimentando essa rivalidade? E acha que é interessante? O que ele vai ganhar com isso? Veja, Lula e o PT passaram mais de 10 anos falando da herança maldita do FHC. E não foi por acaso. Né? Então, esse é o elemento de comparação que ele vai fazer sempre. Né? Ele vai dizer, olha, nós fizemos mais do que isso, nós fizemos mais do que aquilo, nós fizemos mais do que aquilo.
Por quê? Porque quanto mais ele bater no PT, mais ele ganha. E ele sabe disso. Pelo menos ganha ao lado do seu eleitorado mais forte. Então eu acho que ele vai fazer esse jogo. Ele vai fazer esse jogo de dizer, olha, aquilo ali foi mal, aquilo ali foi mal. Ele vai sempre lembrar que a crise começou com a Dilma, não foi do Temer. Não é a defesa do Temer, mas é porque, primeiro, porque corresponde aos fatos, e segundo, porque corresponde ao interesse político dele de fazer contraposição. Ele convocou esses eleitores, né, Adriano, para poder ele não fez campanha contra o Temer. Não fez. Durante a eleição, claro. Ele fez campanha contra o PT. Exatamente. Contra o PT. O Temer ele disse que não ia aproveitar ninguém, até acabou que aproveitou, né? Mas ele se distanciou do Temer, mas a campanha dele foi contra o PT. E o PT, no primeiro turno, não fez campanha contra ele, fez contra o PSDB, para garantir a vaga no segundo turno. E agora interessa, tanto para ele como para o Lula, manter essa polarização, porque a sobrevivência do PT também, ainda que residual, como, vamos dizer assim, a cara da oposição, depende um pouco dessa estratégia aí do Bolsonaro. Agora, eu acho que isso não adianta nada para resolver os problemas do Brasil. Os problemas do Brasil, eles são objetivos, vamos dizer assim. Você estava falando sobre, por exemplo, a situação da economia. A situação internacional ela está incerta por causa da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, que é uma guerra unilateral, porque o Trump é que está mantendo esse negócio. Se a gente entrar nisso aí, do lado do Trump, dos Estados Unidos, tendo a China como um principal parceiro comercial, isso vai ter uma repercussão muito maior internamente do que teria se o o Bolsonaro mantivesse uma posição de equidistância em relação a isso. Porque a lógica dele, em termos de combater o PT e focar no Lula, ela é eficiente, ela é bem eficiente. Agora, não resolve esse problema da economia. Isso aí vou interromper vocês um pouquinho, porque o Ibanez Rocha agora sim está falando agora para o público lá. Vamos ouvir um pouquinho do que ele está falando em frente ao Palácio do Buriti. Para o pessoal de casa. Bom, a gente está com, nesse momento, vocês estão vendo aí, o governador Ibanez Rocha já com a faixa. Esse é o último ato já da agenda que ele cumpre para a posse de hoje. Mais cedo ele participou de uma missa, depois ele seguiu para a Câmara Legislativa. Ele também já deu posse aos secretários no Palácio do Buriti, recebeu a faixa do governador, do agora ex-governador Rodrigo Hollenberg. E agora ele discursa para as pessoas que estão ali em frente ao Palácio do Buriti, numa tenda que foi montada, inclusive, com recursos próprios de Ibanez Rocha, que pela primeira vez um governador também faz esse discurso para o público. Vamos acompanhar um pouquinho do que o governador está falando agora. Estiveram ao meu lado durante toda a minha vida. Minhas tias, minha mãe, minha avó, e essas mulheres fortes. Eu quero fazer aqui uma homenagem a todas as mulheres do Distrito Federal pela força que vocês transmitem. Concorri a uma eleição da ordem, perdi 400 votos, mas não baixei a cabeça. Tomei uma lição de Deus, que ele disse, essa não é a sua hora. A sua hora chega. E na eleição seguinte, nós vencemos as eleições com a margem larga de votos. Terminado meu mandato na ordem, fui talvez um dos presidentes mais aprovados, não só pela OAB, mas pela sociedade, porque eu encarei a ordem como uma forma de transformação da sociedade. E eu nunca corri dos problemas. E eu sempre enfrentei todos eles com muito carinho, com muito gosto e com muita dedicação. Vieram as eleições seguintes da ordem e eu tinha toda a oportunidade de ir para uma reeleição, mas eu disse não, chegou a hora de passar o bastão a Juliano Costa Couto, fizemos a eleição lindíssima de Juliano,
E eu fui para o Conselho Federal como dirigente do Conselho Federal, corregedor nacional da OAB. Viajei esse país quase que todo, divulgando a ética, as boas práticas dentro da ordem e aquilo tudo que eu sempre preguei, determinação e trabalho com muita ética. A partir daí, comecei a pensar em novos horizontes, sim. Novos horizontes que viam exatamente da vontade de mudança da população em relação aos seus governantes e a forma de fazer política. A forma de fazer política estava totalmente degradada nesse país, totalmente destruída, uma ausência completa de ética, uma ausência completa de respeito à população. E quando se pergunta por que são tantos problemas, é exatamente por essa falta de compromisso de quem tem que servir ao público. E chegou a hora de servir ao público. E vocês todos, meus secretários e secretárias, têm a missão de conduzir cada uma das pastas, ensinando a cada um dos servidores que a missão deles é atender aqueles que mais precisam, de forma qualificada, tratando a população com respeito, com dignidade, porque eles é quem pagam os seus salários. A população tem que ser tratada com carinho, carregada pelos braços e tratada com dignidade. Cada hora do nosso trabalho só vai ser recompensada se a população reconhecer esse nosso trabalho. E essa história continua quando nos reunimos para uma eleição onde todos, ou quase todos, dizíamos que eram loucos. Eu me lembro quando um repórter da Globo me fez um questionamento se com aquele investimento pessoal que eu estava fazendo, financeiro, se valia a pena se eu só tinha 2%. Eu sou muito que dobrou nesse ano. Eu saí de 1 para 2. E na próxima semana nós vamos ter 4. E na outra 8, e quando a gente chegar a 14, nós vamos vencer essas eleições. E eu fui às ruas. Eu fui às ruas em locais que ninguém dizia que um candidato ia entrar. Como eu abraçado com Dona Aide na Ceilândia, andando no meio dos ambulantes, e ela dizendo, aqui político nenhum entrou. Eu digo, pois é aqui que eu vou entrar, Dona Aide. Eu vou entrar, Dona Aide, lá no pôr do sol e no sol nascente, lá na chácara do Edson, e vou me reunir com as pessoas mais humildes, porque são essas que estão precisando da boa política. Eu rodei essa cidade com um chapéu de couro na cabeça, porque só caberia esse chapéu na minha cabeça. Cabeça que vem do Nordeste, com humildade, com dedicação, com profissionalismo. Eu rodei essas cidades todas com muito carinho. E fui abraçado por esse povo que acreditou nesse nordestino, nascido em Brasília, e acreditou com muita força. O povo me carregou ao longo dessas eleições, sabe por quê? Porque ele achou o candidato que ele queria encontrar. Uma pessoa que veio para fazer diferente. E nós vamos fazer diferença. Ser governador do Distrito Federal, para quem nasceu numa família tão humilde e tão trabalhadora, me orgulha muito. Tenho certeza disso. Eu tenho orgulho com essa faixa que eu acabo de colocar no peito, mas eu vou devolver para a população todo esse orgulho que eu tenho em serviço, em honestidade, em carinho com o meu povo. Eu tenho certeza que para isso eu vou contar com o apoio da população, com o apoio do meu secretariado, com o apoio incondicional da Câmara Legislativa, que além de saber fiscalizar o nosso governo, vai nos apoiar nas medidas que vão trazer novamente desenvolvimento para a nossa cidade. Nós não conseguimos mais conviver com mais de 300 mil desempregados.
sem que nenhuma ação emergencial seja feita para voltar a dar emprego à nossa população. A saúde do Distrito Federal, como eu costumo dizer, ela está moída. E as pessoas estão morrendo nos hospitais. Eu recebi um relato, há poucos dias atrás, do meu amigo Frei Rogério, com o sofrimento do seu pai dentro do hospital de base, sem qualquer espécie de atendimento, marcando cirurgia sem fazer os exames, deixando o pai desse que presta serviço à sociedade por 12 horas de jejum sem saber se iam fazer a cirurgia. E os relatos são os mais absurdos. Eu cheguei na rodoviária do Gama e a moça não queria deixar eu entrar na loja dela. E eu disse, aqui quem vai entrar não é o candidato Ibanez, é o amigo que quer saber o que você está passando. E ela me contava que passou 9 meses, junto com a irmã, cuidando do nascimento do seu sobrinho. E a criança faleceu porque não teve atendimento no hospital. Meu filho João Pedro ligou para mim esses dias atrás. Pai, a Maria, que trabalha lá na casa com ele, que cuidou dele durante muito tempo, já foi 3 vezes ao HMIB e eles mandaram embora para casa. O que nós vamos fazer? Eu digo, filho, papai ainda não é governador. Manda ela para um hospital particular que eu vou pagar. Agora, quantas pessoas não têm condições? É isso que nós estamos recebendo em troca. É o sofrimento de uma população que está desamparada. Está desamparada em todas as áreas. Na saúde, na educação, onde os níveis educacionais caíram e o IDEB está aí. Segurança não existe. Moradia nem se fala. Mas nós já conseguimos agora. Vai o primeiro anúncio. A construção, e eu não parei de trabalhar. Eu poderia ter tirado férias do dia 29 para cá. Mas eu fui rodar dentro de Caixa Econômica, o Ministério das Cidades. E só casas, foi assinado um contrato essa semana para 12.400 casas no Itacombá. Nós trabalhamos de forma incansável nesses últimos dias para começar um governo com o pé direito. Porque é esse governo com o pé direito que essa população clama. É isso que nós temos que trazer para a nossa população. É dignidade de novo. Porque como eu falei ao longo da campanha, e é assim que nós vamos fazer, meu secretariado, governo é para pobre. Governo é para quem precisa. Rico, você só não precisa atrapalhar, que ele sabe se virar. E é esse o governo que eu quero empreender. Um governo voltado para as pessoas, com administradores que trabalhem, com servidores públicos qualificados e entreguem bons serviços à sociedade. Eu quero valorizar os meus servidores e vou valorizar os meus servidores a partir da segurança, da saúde e da educação. Mas o que é que eu vou cobrar? Eu vou fazer igual o bom pai. Ele dá com a mão e cobra com firmeza com a outra. É assim que eu quero um governo, com respeito à população. E é esse respeito à população que nós vamos ter ao longo desses próximos 4 anos. E eu conto com todos vocês. Eu conto com a boa imprensa do Distrito Federal, que fez uma cobertura nessas eleições excepcional, com dignidade, sem deixar que as calúnias e os fakes fossem propagados dentro dos bons meios de comunicação. E aqui eu vejo meu amigo Guilherme, que é diretor do Correio Brasiliense, e na sua pessoa eu parabenizo todos os meios de comunicação do Distrito Federal pela dignidade com que tratou todos os candidatos e soube colocar todas as matérias. E eu não posso deixar de agradecer nesse momento ao povo humilde do Distrito Federal. Esse povo humilde merece o meu trabalho. E eu deixei aquilo que todos queriam na vida. Todo mundo trabalha na vida para ter conforto e para ter segurança. Eu estou deixando o meu conforto
para cuidar do conforto das famílias do Distrito Federal. E ontem, quando uma repórter me perguntou por que eu tinha aberto mão do meu salário e das mordomias do cargo, eu digo, não é pelo dinheiro. Dinheiro é bom em todo lugar. É para dar o exemplo de que nós temos que fazer política diferente. Política voltada, política com doação. Eu estou me doando para a população do Distrito Federal. E eu quero que vocês recebam essa minha doação com muito carinho, porque erros e acertos vão ocorrer. Agora, o pior erro é a covardia. E já dizia Rui Barbosa que a advocacia não é profissão para covardes. E governar também não foi feito para covardes. Governar é feito para quem tem coragem de enfrentar os problemas. Quem tem coragem de buscar as soluções, por mais difíceis que elas pareçam. E é assim que nós vamos governar o Distrito Federal pelos próximos 4 anos. Então, meu povo, contem comigo pelos próximos 4 anos. Minha família, me ajude nesses próximos 4 anos. Um beijo bem grande a todos vocês e que hoje à tarde... É isso, Simone. Como vocês ouviram, se formou em Direito, vamos ouvir aí ele falando sobre o Jair Bolsonaro. É isso. Como vocês ouviram, o governador do DF contou um pouco da sua história de luta, sobre como se formou em Direito, os obstáculos, né, que ele enfrentou até chegar à presidência da OAB. Agradeceu à população e foi muito aplaudido ao falar sobre os problemas na saúde pública, segurança e educação aqui no DF. Vou falar rapidamente aqui sobre um boletim da Secretaria de Segurança Pública que acabou de sair. Segundo o documento, a posse ocorreu em clima de tranquilidade e sem complicações no trânsito. Cerca de 1.400 pessoas, segundo a Polícia Militar, acompanharam aqui a cerimônia. A Polícia Militar também não registrou nenhuma ocorrência, não foi realizado nenhum atendimento pelo Corpo de Bombeiro e nenhuma ocorrência também foi registrada nas delegacias próximas. A posse terminou e é isso aí, Simone, volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Jéssica, pelas informações. Bom, Azedo, esse governador sabe falar com o povo? Eu gostei do discurso dele porque ele sinalizou ali 2 coisas. Uma é que ele vai administrar pela demanda, ele vai gerenciar pela ponta do serviço. A própria, vamos dizer assim, descrição que ele fez do périplo pós-eleitoral pela cidade, conversando com as pessoas e tal, é uma indicação de que ele vai administrar pela ponta. Vai dar força e cobrar dos secretários das atividades fim. Isso é uma coisa importante, porque, por exemplo, eu acho que um dos pontos fracos do governo do Hollenberg é de que eu acho que ele só sobrevoava cidades. Porque a quantidade de buraco que tinha no dia da eleição, tinha um enorme aqui em frente ao Candanguinho, quando eu fui votar, quer dizer que é uma grande sessão eleitoral ali, são várias sessões, né? Então, um buraco enorme ali na entrada, ali não tem como o sujeito se reeleger com um buraco daquele em frente à sessão eleitoral. Mas isso mostra a incapacidade gerencial de cuidar das coisas. Eu acho que um dos grandes problemas de Brasília não é tanto investimento em infraestrutura, não, é a conservação do que existe. Então você vê viaduto desabar, buraco na rua se multiplicando, demorando para ser feito o reparo. E que às vezes se agrava exatamente pela falta de manutenção. Poderia ser mais barato, né? Falta de limpeza de galeria, qualquer chuvinha, você tem regiões que se inundam, e fora o problema dos serviços, que ele deu muita ênfase com relação à questão dos hospitais, né, do funcionamento. Ele tem um discurso comovente, né? Ele bota a vida dele, etc e tal. Agora, ele cita pessoas da população. A pessoa dele, a população, as visitas, ele sinalizou as coisas. Um conceito, apesar dessa retórica populista, ele sinalizou um conceito. E também disse para os secretários que quem não der conta do serviço, ele vai cobrar, né? Agora, eu não consegui deixar de me recordar de 2 personagens. Um, Adhemar de Barros, o governo dos pobres, né? Rico, se não atrapalhar, já faz bem. E o outro é Jânio Quadros, né? A vassoura. Também falava em governo não, mas isso é uma espécie de paradigma da política brasileira. Narrativa populista. Entendeu? É exatamente isso, é o governo dos pobres, né?
e a limpeza na máquina pública. Agora, um grande desafio, sem dúvida, é a saúde, e nós tivemos os 2 últimos governadores do Distrito Federal com um discurso muito forte de enfrentamento aos problemas de saúde, e eles não conseguiram resolver. Fracassaram, principalmente, eu me lembro que os 2 últimos governadores tiveram problemas em fazer com que os médicos assinassem o ponto. Né? O ponto eletrônico foi um problema que gerou uma celeuma sem fim no serviço público do Distrito Federal. Vocês deram notícia de hospitais que não tinham um só médico. E é uma contradição, porque quando você pega a per capita, né, de médicos do Distrito Federal comparado com outras unidades da federação e com o preconizado pelas organizações de saúde, não é tão baixo assim. Então, acho que, pelo que a gente ouve de especialistas, passa principalmente por um problema de gestão. Um problema de gestão de pessoal. E bem remunerados, são médicos bem remunerados, com salários altos. A gente vai precisar fazer um intervalo. Agora a gente volta já com informações para você que quer acompanhar a posse do presidente Jair Bolsonaro lá na Esplanada dos Ministérios. Até já. Só aqui na Saga Volks da EPSU você compra o Gol 1.0 completão mais barato do Brasil. Ar-condicionado, direção, travas e vidros elétricos por apenas R$ 39.990. E o seu presente de fim do ano está aqui, no polo da EPSU, ao lado do Casa Parque, ao lado do Carrefour. Vem correndo! Então o recado está dado, não perca o feirão Auto Show da Saga Volks neste fim de semana. Casa de Amigos. Camisetas promocionais em atacado, a partir de 30 unidades. É na melhor fábrica de camisetas personalizadas, a Casa das Camisetas. Acesse agora casadascamisetas.com.br e faça o seu orçamento. Camisetas personalizadas com qualidade, agilidade, menor preço e o melhor atendimento. Cobrimos orçamentos. Central de Vendas 61 3968 9700. Casa das Camisetas. Com essa correria da estrada, quase não sobra tempo para estudar. Mas com a Católica EAD você pode conquistar o seu diploma na melhor universidade particular do Centro-Oeste por um preço muito massa em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Seja no Rio de Janeiro ou em Tóquio. Católica EAD, tudo que a Católica tem, onde você está. Professor Prime é a única escola de inglês em Brasília que você só tem professores americanos, vindos da Califórnia, direto de São Francisco, desde 2013. As aulas são individuais ou em grupos pequenos e o planejamento pedagógico aplica leitura e gramática para a vida real. Aqui você encontra cursos regulares, conversação, aulas individuais, aulas personalizadas, aulas preparatórias para certificações e aulas online. Acesse agora o nosso site. Professor Prime. Estamos te esperando. Oferecimento Sesc, transformando vidas. O último compromisso nessa extensa programação de posse, às 6h30 da noite, a recepção oferecida por Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro no Itamaraty. Eu vou voltar a falar agora com o Vitor Gomes, nosso repórter que está lá na Esplanada dos Ministérios, onde ele aguarda aí, todos aguardam a chegada. Voltamos aqui da plataforma superior da rodoviária, 1h41. Olha só, pedi para o Humberto Colassi mostrar a fila que vai se formando aqui. Essa fila é para a primeira revista. São 3 etapas de revista aqui das pessoas, os pedestres que vão acompanhar a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. A fila está começando lá, está terminando quase aqui perto da plataforma da rodoviária. Muita gente chegando. A gente está aqui na plataforma há mais ou menos 1 hora e a gente já acompanhou muita gente chegando, povo de Cuiabá, povo de Minas, da Bahia, do Espírito Santo, de São Paulo. O Brasil inteiro está se reunindo aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, para acompanhar a posse do presidente eleito. A expectativa aqui é de 250 a 500 mil pessoas para acompanhar na esplanada. A gente lembra também que o setor hoteleiro aqui ficou com o mercado aquecido. Mais ou menos 90% dos leitos, dos quartos
terrenos ocupados para a posse do presidente, uma posse histórica, como a gente já contou aqui, com um aparato militar muito forte, as pessoas sendo revistadas, como a gente pode ver, todas as forças, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, o Exército, a Aeronáutica também, fechando aqui o nosso belíssimo céu de Brasília, que, olha, vai anunciando chuva. Pode ser que durante a posse nós tenhamos chuva aqui em Brasília, e olha que quando a chuva vem, ela vem com vontade, né? Tá vindo daquele lado ali, setor, a parte de Sobradinho, aquela região ali, e também da parte sul aqui do Distrito Federal, também o céu já vai pintando chuva. Previsão, então, deve ser de chuva para o horário da posse, mas isso não desanima quem está chegando aqui, pessoal vindo de transporte público, vindo de metrô, de ônibus, tem baú para a galera vir, dá tempo de vir também. A previsão é que comece por volta das 3 horas da tarde, muita segurança por aqui. Quem quiser vir, lembrando, não pode trazer alguns objetos, como por exemplo, que pode, na verdade, lembrar o que pode, né? A frutinha pode vir cortada, como o coronel lembrou pra gente mais cedo, e também água. Água a CAESB está distribuindo aqui na esplanada, pode vir tranquilo, sede não vai passar, tá bom? Tem lugar para ficar, lugar para todo mundo. Então, transporte público, tudo funcionando, e a fila aqui, olha, como a gente pode ver, de mais uma vez para Humberto Colassi, só vai aumentando. O povo tá bem animado para a posse de 2019, a posse do presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. Simone. Obrigada, Vitor. Esse esquema de segurança montado ali chamou a atenção, essa fila. A gente nunca viu nada parecido assim em posse, nem nada que aconteceu ali na esplanada dos ministérios. Criou-se um gargalo ali complicado, né, para quem pretende chegar até a esplanada. Acham que houve exagero nesse esquema de segurança? Quem organizou o esquema ali, por exemplo, de imprensa, nunca foi repórter, né? Eu acho que quem organizou isso aí também nunca foi assistir a posse de ninguém como cidadão comum. Então o cara faz um plano, aí na hora de implementar, o que está acontecendo é que as pessoas, todo esse aparato foi montado para as pessoas chegarem 4 horas, 3 horas de antecedência. E o nosso povo gosta de chegar na hora ou atrasado, né? Então essa fila tende a aumentar muito, exatamente. Se não aumentar o dispositivo ali de recepção, vai ser pior do que fila de aeroporto no Ano Novo. E a tendência é que eles não saiam, né, do protocolo, nesse caso, que foi extremamente rigoroso nesses dias anteriores, inclusive para a imprensa, né? Em meia hora a fila multiplicou por 3. Na próxima meia hora vai multiplicar de novo. Quanto mais próximo chegar do horário dessa posse, que é marcada para as 3 horas, logo mais. Essa coisa da segurança ali, ela tem dois vetores, né? Um é a política externa, porque com essa política externa que está sendo anunciada, a vinda do primeiro-ministro de Israel, os secretários de defesa dos Estados Unidos, o secretário de Estado, não sei, posso ter me confundido aí, mas é uma autoridade importante norte-americana. Então a preocupação com a questão do terrorismo, ela é real e tem que ser. Então há vamos dizer assim, um rigor maior um pouco por causa disso. E há a facada. E a bomba, existe um precedente. E a bomba... Se ele for sair em carro aberto, pode. Né, a segurança, e tem a bomba caseira da Braslândia, né? Tem a bomba caseira com o Instagram dizendo que tinha mais explosivos. Mas aquele grupo também, eu não sei se tem muita relação, porque aquele grupo a gente já noticiou ele em 2006. É o mesmo grupo? É o mesmo grupo. E eu acho muito pouco provável que Polícia Federal e a Polícia do Distrito Federal, com as informações que tem, com a capacidade de investigação, com a inteligência que tem, tivessem ficado de braços cruzados esperando uma posse presidencial para agir numa suposta célula terrorista a poucos quilômetros do Palácio do Planalto e na capital da República, que tem os principais representantes, tem os principais representantes das nações do mundo aí, né? Então eu posso estar muito errada, mas eu não acredito que o caso de Braslândia tenha alguma... Eu acho pouco provável, confiando na Polícia Federal que a gente tem e confiando nas polícias civil e militar que temos.
Como já tem notícia desde 2006, eu acho pouco provável que tenha alguma relação de uma célula terrorista para assassinar o presidente da República eleito, Jair Bolsonaro. O grupo está aí, existe, ele assumiu a autoria de outros explosivos deixados na cidade de 2006 para cá. Mas das duas, uma. É o mesmo grupo. Até as informações que a gente tem até agora, sim. Então, assim, das duas, uma. Ou as nossas forças de segurança local e nacional dormiram, são muito fracas. Ou esse é um... Contra-informação. Contra-informação. Pode ser também. Olha lá, não para de chegar ônibus ali. A gente está vendo nas imagens o tempo inteiro. Tem ônibus chegando, não para. A fila não para de aumentar. Olha lá, já está maior que quando a gente começou a falar desse assunto. Mas vamos lá, olha só. Quem quer acompanhar essa posse, o percurso do presidente eleito... São 3 filas. Oi? São 3 filas, são 3 revistas. Sim, são 3 filas e estão as 3 enormes. Não é uma para cada lado, não. É uma que você passa por uma, depois passa por outra. Sim, são filtros, né? Filtros, vamos acompanhar aí para ver como é que isso vai se desenrolar aí ao longo da tarde. Quando eu cheguei do exterior, depois de 8 anos e meio fora, eu fiquei impressionado. Eu desci no aeroporto, tinha um cara para olhar meu passaporte, abri na página. Depois um outro que olhava de novo e o terceiro que carimbava. Eram 3 pessoas olhando o meu passaporte. Por que tanta gente? A mesma coisa. E torcer para as pessoas não se estressarem, para não causar problemas ali. Bom, vamos lá. Para você que quer acompanhar agora a posse, você está vendo aí, já existem filas ali enormes, porque é a revista que as pessoas precisam passar para poder entrar ali na região mais próxima ali do Congresso Nacional, ali mais próximo também do Palácio do Planalto. O percurso do presidente eleito, que está programado para começar às 3 da tarde, sai da residência oficial da Granja do Torto e percorre 14 quilômetros, passando pela faixa presidencial na Asa Norte até chegar à Esplanada. Lá ele pode trocar de carro e seguir para o Congresso Nacional, onde ele vai passar pela cerimônia oficial de posse na Câmara e no Senado. De lá, Jair Bolsonaro pode ir em carro aberto até o Palácio do Planalto, não está confirmado, onde recebe a faixa de presidente de Michel Temer e faz seu pronunciamento oficial à nação. De lá, ele tem 2 opções de caminho até o Itamaraty. O trajeto mais seguro, indo até a L4 e evitando a multidão, chegando por trás do Palácio. E a rota direta, que pode ser feita de carro aberto, passando pelo povo e chegando pela frente do Palácio. Lá ele recebe as delegações de mais de 60 países. Para chegar perto do presidente eleito, Jair Bolsonaro, o povo vai ter bastante trabalho. Você viu aí, todo mundo que for entrar na área restrita e for até o Palácio do Planalto vai ter que vir pelo eixo monumental na rodoviária do Plano Piloto e vai enfrentar um forte esquema de segurança. Serão 4 barreiras de revista que vão incluir verificação de itens, roupas e uso de detectores de metal. A cada barreira a segurança fica maior. No último ponto, inclusive, o público terá que passar por cabines de detectores de metal, aquelas especiais usadas em bancos ou aeroportos. A polícia não deixou claro qual será a sanção aplicada a quem violar o esquema de segurança. Até agora não há registros. Um esquema especial de transporte público foi montado com reforço nas linhas de ônibus e mais viagens no metrô. Mas se você for de carro, é bom se preparar para as áreas de estacionamento. Os principais pontos são bem distantes. Os estacionamentos do estádio Mané Garrincha e do ginásio Nilson Nelson. Mais perto, mas com menos vagas disponíveis, tem os estacionamentos do Conjunto Nacional e do CONIC. Também vão ficar abertos os estacionamentos dos setores bancário e de autarquias, tanto do lado sul quanto do lado norte. Para deficientes, uma área especial será reservada no Teatro Nacional. Parece muito, mas com o volume de gente esperada, essas vagas vão desaparecer rapidinho. E a gente preparou uma arte aqui, uma visualização para te alertar para o que você não pode levar de jeito nenhum para a Esplanada para poder evitar problemas nessa revista. O público não vai poder levar bolsa, mochila, guarda-chuva. Mesmo que chova, não vale levar o guarda-chuva, garrafa, máscara, armas de fogo, claro, objetos cortantes, drones e carrinho de bebê também não pode. Vendedores ambulantes também estão proibidos. A orientação é carregar pertences em sacolas plásticas transparentes. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta já já com mais informações para vocês.
Época de chuva já sabe, né? O risco da gente se envolver num acidente vai para as alturas. É perigoso sim, mas também há algumas dicas para te ajudar a evitar essa possível enxurrada de prejuízos. Atenção redobrada nos pneus, nos freios e na distância do carro da frente. Se mesmo assim você der azar e bater o carro, a Santa Fé estará ao seu lado. Ainda dá para dividir o pagamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Santa Fé, seu carro novo, de novo. Professor Prime é a única escola de inglês em Brasília que você só tem professores americanos, vindos da Califórnia, direto de São Francisco, desde 2013. As aulas são individuais ou em grupos pequenos e o planejamento pedagógico aplica leitura e gramática para a vida real. Aqui você encontra cursos regulares, conversação, aulas individuais, aulas personalizadas, aulas preparatórias para certificações e aulas online. Acesse agora o nosso site. Professor Prime, estamos te esperando. Camisetas promocionais em atacado, a partir de 30 unidades. É na melhor fábrica de camisetas personalizadas, a Casa das Camisetas. Acesse agora casadascamisetas.com.br e faça o seu orçamento. Camisetas personalizadas com qualidade, agilidade, menor preço e o melhor atendimento. Cobrimos orçamentos. Central de Vendas 61 3968 9700. Casa das Camisetas. Qual estilo de moto você mais curte? Esportiva, Custom, Naked ou Big Trail? Acelere o seu sonho aqui na 299 Importes, na cidade do automóvel. Uma loja premium com mais de 100 motos de todos os tamanhos e marcas. A 299 Importes também vende modelos de baixa e média cilindradas na medida certa para sua garagem e para o seu bolso. O espaço ainda conta com uma oficina multimarcas, lava-jato e estúdio de detalhamento. Não esqueça de seguir as redes sociais aqui da loja. Acelere o seu sonho na 299 Importes. Bom, voltamos. Você acompanha aqui com a gente. Hoje, Jornal Local e CB Poder, com as informações da posse do presidente. Agora, já com o esquenta aqui da posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Você já acompanhou com a gente as informações sobre a posse do governador, agora governador empossado, Ibanez Rocha. Bom, qual que é a avaliação de vocês aí agora para essa questão que a gente está vendo que está começando a ficar um pouco complicada lá na Esplanada dos Ministérios? Eu queria pedir essas imagens. Parece que a fila agora dispersou um pouco, mas e a chuva também parece que ameaça chegar. E se essa chuva não chegar e essas pessoas realmente se aglomerarem ali na Esplanada dos Ministérios com esse esquema de segurança montado, pode ser que a gente tenha problemas, né? Eu tenho a impressão que eles vão tentar melhorar esse fluxo aí. As pessoas estão entusiasmadas porque são eleitores, você vê, com camiseta, bandeiras. Elas vão suportar aí esse desconforto dentro de um certo limite. Se começar a chover, você vê que tem algumas pessoas assim que já estão voltando. Mas eu acho que eles vão melhorar ali o fluxo. Essa chuva pode ser o grande fator, então, que vai determinar se Jair Bolsonaro vai bater o recorde de público em posse na Esplanada ou não, né? A chuva vai ser o juiz desse estado. E essa chuva que a gente está vendo ali na imagem não é uma chuvinha, não. É aquela chuva armada do mês de janeiro em Brasília, que se ela já começou, pancadas de chuva. Se ela já começou no Lago Norte, 15 minutos vai estar ali. 15, 20 minutos. Agora tem outro fator também, né? Para as pessoas que vieram de longe e que são eleitoras e que estão entusiasmadas e cheias de esperança no novo governo. Eu acredito que pode cair o temporal que for, que elas vão ficar debaixo de chuva e que vai fazer parte da festa e vai ser história para contar para os filhos, para os netos. É verdade. Bom, a gente encerra aqui a nossa transmissão. A gente vai fazer agora um intervalo e daqui a pouquinho, daqui a 3 minutinhos, às 2 da tarde, continua a programação da Rede TV, que abre essa cobertura para você de 2 até o final da posse do presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigada pela presença, pela sua companhia, pela audiência. Obrigada, Luiz Carlos Azevedo. Obrigada, Adriana Bernardes. Obrigada também ao professor que esteve aqui conosco desde cedo. Hoje, um feliz ano novo para vocês e também para o nosso público. Tchau.